A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos, dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada pelo conjunto de pontos representado na figura em destaque. O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é... Bom, para resolver essa questão, basta nós percebermos que a quantidade de caracteres possíveis representa a quantidade de variação que nós podemos determinar para esses 6 pontos, dispostos dessa forma como foi ilustrado, né, em 3 linhas com 2 colunas. Então, cada um dos pontos tem 2 possibilidades de variação. Ou ele é um ponto maior, que ele está chamando de ponto em destaque, ou é um ponto menor sem destaque. Como para cada um desses pontos nós temos 2 possibilidades, então eu vou colocar aqui 2 possibilidades, por exemplo, para o primeiro ponto aqui localizado acima à esquerda. Para cada uma dessas 2 possibilidades, há 2 possibilidades para o ponto ao lado dele aqui à direita. E assim por diante. Para cada um deles, há 2 possibilidades para o ponto que está aqui no meio, à esquerda. E assim nós procedemos até o 6º ponto, onde para cada um deles há 2 possibilidades. Então, aplicando simplesmente o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, nós enxergamos um total de 2 elevado a 6, ou seja, 64 variações possíveis, considerando esses 6 pontos. Ocorre que, dentre essas 64 variações, uma delas especificamente é quando nenhum ponto é dado como sendo destaque. É como se fosse, nesse caso, nessa possibilidade que eu estou tratando, como se todas as bolinhas fossem bolinhas menores, os pontos fossem bolinhas menores. E aí, nesse caso, essa variação, essa possibilidade nessa variação, não é considerado um caractere, porque pelo menos uma das bolinhas, pelo menos um dos pontos, tem que ter essa bolinha maior, que é esse ponto de destaque, essa bolinha de destaque. Então, dentre essas 64 variações possíveis, uma delas não pode ser considerada um caractere. Então, eliminando essa única, nos resta aqui um total de 63 variações possíveis que podem ser consideradas caracteres. Então, resposta letra D.